Estudo Bíblico Romanos 16. As epístolas de Paulo tipicamente terminam com notícias e saudações pessoais. O capítulo final da Epístola aos Romanos é notável pelo grande número de crentes mencionados. Estes versículos nos dão uma certa ideia quanto ao calor das relações pessoais do apóstolo, bem como quanto à comunhão entre os crentes primitivos. Verso 1, Febe. É um nome comum na mitologia grega e indica um pano de fundo gentílico. Ela era diaconisa da igreja de Cencreia, um dos 2 portos de Corinto, e ficou encarregada de levar esta epístola à igreja de Roma. Verso 2. Recebais. Todo irmão em viagem podia contar com a hospitalidade de cristãos em outros lugares. Versos 3 a 5. Priscila, possivelmente da classe nobre romana, Áquila, um judeu natural do Ponto, Atos 18, 2. Esse casal tinha a mesma profissão de Paulo, a fabricação de tendas, Atos 18, 3. Eles estavam com Paulo em Corinto, tinham deixado Roma, depois do decreto de Cláudio, e o acompanharam a Éfeso, Atos 18, 18. Foram eles que ensinaram a Apolo, Atos 18, versos 24 a 26, e mais tarde retornaram a Roma. A igreja primitiva reunia-se em casas particulares. Priscila e Áquila tinham uma igreja reunindo-se na sua casa em Roma, como antes tinham em Éfeso, 1 Coríntios 16, 19, e talvez em Corinto, Atos 18, 26. Verso 5, Epêneto. Evidentemente foi o primeiro de uma colheita de convertidos na Ásia. Verso 7. Andrônico e Júnias. Não é possível determinar através do original se o segundo nome é feminino ou masculino. Eram judeus. Parentes indicam isso. E companheiros de Paulo na prisão, 2 Coríntios 11, 23, talvez em Éfeso. Crentes antes de Paulo, eles eram contados entre os apóstolos no sentido mais lato e provavelmente entre os 500 irmãos que viram o Senhor ressuscitado. 1 Coríntios 15, verso 6. Verso 8. Amplíato. Esse pode ser o Amplíato, provavelmente um escravo, cujo nome aparece em um túmulo na catacumba de Domitila, sobrinha do imperador Domiciano. Verso 9. Urbano, Estaques, nomes comuns de escravos. O primeiro desses nomes era romano e o segundo grego. Verso 10. Apeles, um nome grego comum, nome de um crente que se havia distinguido por meio da tribulação, mas tinha permanecido fiel. Romanos 12, 2. Aristóbulo. Esse homem pode ter sido neto de Herodes o Grande e amigo do imperador Cláudio. Verso 11. Herodião. Talvez um da casa de Herodes, visto que estes tomavam o nome de seu senhor. Narciso. Talvez deva ser identificado como Narciso, que foi ajudante de Cláudio, o qual foi forçado por Agripina a cometer suicídio após Nero ter subido ao trono. Verso 12. Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. 2 mulheres com nomes derivados de uma única raiz, gentil e delicada, e, portanto, possivelmente irmãs. Nota: a importância da mulher no Novo Testamento. Perceba que, até o verso 12, Paulo menciona algumas mulheres, Febe, Priscila, Maria, Pérside, Trifena e Trifosa. Muitos pilares da igreja primitiva eram mulheres fiéis que cuidavam da igreja e tinham grande liderança, e com essas menções especiais, o apóstolo reconhece o dedicado serviço das mulheres. Reveja alguns nomes de mulheres de importância no Novo Testamento. 1. Herodias, Mateus 14, versos 3 a 10. 2. Salomé, Mateus 20, versos 20 a 26. 3. Maria Madalena, Mateus 27, 61. 4. Isabel, Lucas 1, versos 5 e 13.
5. Maria, mãe de Jesus, Lucas 1, 26 a 56. Ana, Lucas 2, versos 36 a 38. 7. Susana e Joana, Lucas 8, 3. 8. Marta e Maria, Lucas 10, versos 38 a 42. 9. Safira, Atos 5, verso 1. 10. Candace, Atos 8, verso 27. 11. Dorcas, Atos 9, versos 36 a 41. 12. Lídia, Atos 16, 14. 13. Damares, Atos 17, 34. 14. Priscila, Atos 18, de 2 a 18. 15. Drusila, Atos 24, 24. 16. Berenice, Atos 25, 13. 17. Febe, Romanos 16, versos 1 e 2. 18. Cloe, 1 Coríntios 1, 11. 19. Lloyd e Eunice, 2 Timóteo 1, 5. 20. Cláudia, 2 Timóteo 4, 21. Verso 13. Rufo, eleito no Senhor. Um dos nomes mais intrigantes dos que aqui listados deve ser o mesmo que é designado como filho de Simão, o Cirineu, Marcos 15, 21. Eleito pode refletir as circunstâncias ímpares que puseram sua família em contato com Cristo. A alusão de Paulo à mãe de Rufo como a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim, sugere uma profunda afeição do apóstolo pela família de Rufo. Quando foi a esposa de Simão mãe para Paulo? Alguns identificam Simão Níger, de Atos 13, 1, como o mesmo de Marcos 15, 21 e, portanto, pai de Rufo. Nesse caso, é muito natural que Paulo estivesse hospedado na sua casa quando Barnabé o procurou para ajudar no ministério em Antioquia, conforme Atos 11, versos 25 e 26. Verso 16. Ósculo Santo ou Ósculo da Paz. 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26 e 1 de Pedro 5, 14. O ósculo era um sinal comum de saudação nos países do Oriente. Era parte integrante do culto no tempo de Justino, o mártir. Aqui, Paulo exorta os crentes a santificarem suas saudações como símbolos de comunhão. Verso 17. Deviam ter sido antinomistas, semelhantes aos mencionados em Filipenses 3, versos 18 e 19. Versos 17 a 20. A reflexão sobre o conhecimento que Paulo tinha daqueles crentes, seus problemas em Roma, capítulo 14, e a atividade de divisão de Satanás, verso 20, evoca uma urgente convocação para que eles guardassem sua unidade. Efésios 4, verso 3. Paulo aqui deixa por um pouco sua hesitação em dirigir-se à igreja que ele não fundou e começa a falar com sua plena autoridade apostólica. Nesta sua exortação final, Paulo adverte que eles deveriam evitar aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo indica que o espírito de divisão dos tais é pecaminoso, um sinal da vida carnal e uma forma de autoindulgência. Gálatas 5, versos 19 e 20. Os crentes devem aprender a não se deixar enganar por suaves palavras e lisonjas. Verso 18. Verso 19. Sábios símplices. Em Mateus 10, versos 16b, lemos: prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em ambas as passagens ocorrem os mesmos adjetivos, sófos e aqueraios, conforme 1 Coríntios 14, 20. Verso 20, Deus da paz denota totalidade e integridade, bem como tranquilidade. É um título repetido da bênção de Romanos 15, 33. É usado em contraste com Satanás, o autor da dissensão.
esmagará. Parece ser um eco de Gênesis 3,15, onde a semente da mulher ferirá a cabeça do diabo. Os que pertencem a Cristo compartilham da sua vitória. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O encerramento de epístola caracteristicamente paulino. Ver Gálatas 6,18 e 1 Tessalonicenses 5,28. Verso 21. Juntamente com Silas, Timóteo tornou-se o principal cooperador de Paulo depois do desacordo com Barnabé. Atos 15, versos 36 a 40. E é mencionado em 10 das epístolas de Paulo. Lúcio, que alguns estudiosos o identificam como Lucas, sabemos que Lucas estava com Paulo nessa altura, Atos 20, verso 5. Jason, talvez hospedeiro de Paulo em Tessalônica, Atos 17, versos 5 a 9. E Sosípatro, Atos 24. Possivelmente fossem delegados da igreja que acompanhavam a Paulo para entregar a coleta em Jerusalém. Verso 22. Tércio. Tudo indica que Paulo usava regularmente um escrevente para transcrever suas cartas, muitas vezes identificando as epístolas como suas mediante uma breve saudação escrita de próprio punho. 1 Coríntios 16, 21, Gálatas 6, 11, Colossenses 4, 18 e 2 Tessalonicenses 3, 17. Verso 23, Erasto, provavelmente o mesmo cujo nome foi encontrado inscrito numa pedra da pavimentação posta por ele em Corinto, no primeiro século. Não deve ser o mesmo mencionado em 2 Timóteo 4, verso 20. Versos 25 a 27. A autenticidade desta doxologia final é questionada por alguns estudiosos em face do seu comprimento, de sua ênfase sobre o ministério e de sua história textual. Entretanto, o comprimento dessa doxologia é até certo ponto apropriado, vindo no fim de uma epístola como a dos Romanos. Seus temas levam a uma adequada conclusão de muito daquilo que já tinha sido dito. Em particular, Paulo chama a atenção para o seu próprio ensino do Evangelho, Romanos 2,16, conforme 1 Tessalonicenses 1,5 e 2 Timóteo 2,8, e para o seu poder de edificar, Romanos 1,11, para a revelação do mistério de Deus, Romanos 11,25, Efésios 3, versos 2 a 6, para a fé e a obediência entre as nações, Romanos 1,5, e para a sabedoria de Deus na redenção, Romanos 11,33, e conforme Efésios 3, versos 10 a 12. Verso 26. A palavra agora, usada por Paulo, pode sugerir que ele se referia às escrituras do Novo Testamento, mas a sua ênfase é que somente agora, à luz da vinda de Cristo, a mensagem já contida no Antigo Testamento foi difundida às nações. Nota homilética, versos 25 a 27. Todo louvor seja a Deus. Primeiro, pelo poder que fornece para confirmar os cristãos, verso 25. Segundo, pela provisão do Evangelho através da pregação e revelação, verso 25. Terceiro, pelo resultado da obediência que vem pela fé entre todos os povos, verso 26. E quarto, pela finalidade suprema de dar glória a Deus eternamente por meio de Jesus Cristo, verso 27.